Campeonato Brasileiro. Para de ficar falando que não acabou, Mauro. Toda hora o Mauro fica falando que não acabou tudo do campeonato. Outros jogos tem o Grêmio, olha aí se ele já jogou o turno. O jogo que encerrou o turno acabou empatado em 2-2. Coloque as imagens aí que eu vou abrir com o capitão para entender o que aconteceu nesse jogo. É engraçado, o Mauro falou que depois do pênalti, né, o nível técnico caiu, porque começou uma brigalhada horrorosa e realmente começou. Mas eu tive a sensação de que o Corinthians jogou melhor no primeiro tempo do que no segundo, ainda assim, Capita. E você? Dani, assim, com relação ao Corinthians, ele vem de um bom jogo contra o Bahia, né? Conseguiu o resultado, apresentou uma performance melhor do que a gente estava acostumado. E, assim, o que muda um pouco o cenário é que o gol do Grêmio sai com 2 minutos, né? Então, assim, é difícil você correr atrás, é difícil você analisar se o Corinthians fizesse um gol, como é que o time se portaria, mas soube ter o equilíbrio necessário para buscar o gol de empate por 2 vezes. Enfim, eu vejo uma melhora no Corinthians. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o primeiro tempo, após os lances polêmicos, alguns lances mais polêmicos, os jogadores perderam um pouco a cabeça, se preocuparam muito mais em reclamar com o árbitro, em pressionar o árbitro do que de realmente pensar em futebol. Isso no segundo tempo acabou mudando um pouco, achei o segundo tempo melhor, taticamente, tecnicamente do que o primeiro. Mas assim, eu percebo, falando de Corinthians, eu percebo uma evolução. Houve uma mudança do sistema, né? O Corinthians hoje com o Ramon joga com uma linha de 3 zagueiros, e um dos zagueiros, que é o André Ramalho, por muitas vezes ele faz um pouco também a função de primeiro homem de meio. Eu acho que isso tem um poder muito grande na movimentação do Corinthians, porque quando o André Ramalho ele entra como primeiro homem, ele acaba liberando os outros 2 jogadores do meio campo e deixa o Garro somente na criação das jogadas. E essa é uma observação que eu ia fazer, Dani. Porque eu vim em um programa aqui com vocês e eu falei que, de repente, o Garro não estava rendendo aquilo que eu esperava. Porque ele tinha que voltar muito, ele tinha que recompor marcação, ele tinha que sair com a bola muito de trás. Agora o Garro é um outro jogador porque ele joga mais para frente. Ele se preocupa mais em ficar próximo da área, ele tem um chute, como aconteceu no gol que ele faz contra o Grêmio. Então, muito se deve pela essa mudança de posicionamento. O André Ramalho é um terceiro zagueiro, que algumas vezes faz função de primeiro volante. O Corinthians joga com 2 atacantes, né? Ontem foi o Romero e o Yuri Alberto. E hoje tem um terceiro homem, um ponta de lança, a gente pode falar da época antiga, que é o Garro, vindo um pouco mais de trás. Então, assim, jogo muito difícil, duas equipes de muita tradição, que vivem um momento complicado na pontuação, na classificação do campeonato. Então, existe uma tensão natural. Mas eu percebo o Corinthians um pouco, ou talvez, não vou dizer muito que é exagero, mas melhor do que aquele Corinthians que a gente via em rodadas anteriores. Pascoal dizia que não tinha nada, né, com o técnico anterior. Pascoal, acho que em cima disso que o capitão traz, a gente percebe um coletivo um pouco mais organizado que está deixando chegar a característica. Tudo bem, tem os reforços. O Alex Santana não jogou ontem porque estava suspenso, mas tem ele, tem o André Ramalho. Mas o próprio Garro, que já estava ali, a gente não estava vendo esse nível todo, essa chegada na frente, porque talvez ele estivesse preocupado em ajudar a marcar, tá fora de posição. E agora a gente consegue ver uma melhora. Esse era o ponto. O Garro, quando iniciou no Corinthians, ele não tinha a obrigação de marcar. Porque o Corinthians jogava com 2 volantes. Sim. Aí o Corinthians, com o Antônio, o Antônio Oliveira, não tinha rigorosamente nada, né, gente? O Corinthians não tinha postura em campo, o Corinthians não tinha saída de bola, o Corinthians não tinha plano de jogo. O melhor jogo do Corinthians foi contra o Fluminense, quando o Corinthians resolveu marcar a saída de bola do Fluminense, encurtou o espaço do Fluminense e ganhou o jogo. Perfeito? Sim. O melhor jogo do Corinthians, com a administração passada. Agora, a gente vê o Corinthians com algumas variações, né? Ontem, achei um exagero 3 zagueiros. Não tinha centroavante. Sim. Tinha centroavante. Tem um zagueiro aqui, jogou na Seleção Brasileira. Jogou no Corinthians, jogou no Flamengo. 3 zagueiros, para marcar quem? O Gasparzinho? Por parte do Grêmio, você diz. Isso, o Grêmio não tinha centroavante. Não. 3 zagueiros que ele está achando que foi exagero por parte do Corinthians. Porque o Grêmio é que não tinha centroavante. O Grêmio não tinha centroavante. Foi isso que eu quis perguntar. O Grêmio estava sem o cara fixo lá na frente porque tinha o Cristal. Não tinha o centroavante. Aqui eu vou marcar quem? Aí que o Corinthians fez? Botou o André um pouquinho para frente. Para frente, exatamente. Aí que você colocando o André um pouquinho para frente, você começa a adiantar os volantes. Você pode adiantar os 2 volantes. Porque aí você tem a segurança dos 2 volantes, se a bola vier, eles estão marcando, e esse menino Rian corre para todo mundo. Ele pode não ser um primor técnico. Mas tem vontade. Mas vou dizer um negócio para você. Ele corre que é um espetáculo.
Ele dá o sangue, como diz o torcedor do Corinthians, ele dá a alma para o Corinthians dentro de campo. Né? É um valente, esse moleque é valente. Eu entendo porque ele está jogando no lugar do Breno Bidon. Porque o Breno Bidon é mais técnico. Tem mais a bola no pé, o drible, a saída de bola. Ele não. O Bidon é um pouco mais para frente. Isso, né? ele é o segundo volante ou o terceiro volante. Agora, o Breno Bidon é esse jogador. O Rian é o da pegada, é o da marcação. É aquele jogador, o Pitbull. O zagueiro adora esse tipo de jogador. Zagueiro, goleiro adora. Porque isso pode fazer um monte de atrapalhada. Só que não deu para salvar a atrapalhada do Félix Torres. É isso. Não deu para salvar a atrapalhada do Félix Torres. Não, agora, sabe por que eu me confundi em relação aos zagueiros aqui? Porque eu estava conversando mais cedo hoje com torcedores de lado a lado, né? E os torcedores do Grêmio também acharam muito pouco ousado o Renato colocar o time em campo daquela maneira. Porque não tinha uma referência lá na frente, porque tinha 3 zagueiros. A gente tem sempre a sensação de que ele está sendo ovacionado no Sul pela história que tem, mas dessa vez o torcedor do Grêmio está pegando no pé do Renato também, mano. Agora sim, antes do jogo, o Grêmio assinaria o empate. Não era ruim, quem vinha embalado, o Grêmio também tinha ganho e tal, mas o Corinthians, dentro de casa e com 2 vitórias e tal, o Grêmio vir aqui empatar, um pontinho era bom. No final, o gremista não gostou, porque teve a polêmica do pênalti e tal, e viu que dava para ganhar. Pelo que jogou o Grêmio, podia ter levado os 3 pontos. Segundo tempo, principalmente. A decepção. Aí toma um gol, belo chute do Garro ali, numa hora que parecia que o Grêmio já ia ganhar esse jogo. Então, assim, no final, o torcedor gremista saiu, claro, muito mais decepcionado do que o próprio corintiano que viu um empate em casa, porque ele estava vendo que ia perder o jogo. E o Grêmio, de repente, se viu muito próximo de ganhar e ainda tem toda a polêmica com relação ao pênalti. Eu não sei se ele erra 2 vezes ao marcar o pênalti e não dá um amarelinho pro Kahneman, porque uma jogada daquela também eu acho que é para amarelo, né? Se ele foi lá e marcou o pênalti, então foi falta do Kahneman. Dentro da área ali era um amarelo. O Kahneman depois bateu. A gravidade às vezes todo pênalti não necessariamente. Cartão. Mas do jeito que ele marcou, tem gravidade no lance. A gravidade no lance. Ele julgou. Mas o Kahneman deu umas pancadas depois que valia os 3 amarelos junto também, então, né? O Kahneman? Nossa, ele deu uma juntada ali na saída do meio campo. Mas enfim. Olha, o Garro ali se virou de pirulito para não segurar. É o tal da tática espelhada, né? Eles jogaram parecidos. Só que o Grêmio não tinha o atacante. Não tinha, mas o Soteldo... Nossa, você vê, o gol que já começa no cruzamento dele no comecinho do jogo e ele joga dos 2 lados. E saiu irritado, a gente fica sem saber se ele estava irritado com ele, que eu não achei que ele jogou tão mal, ou irritado com o Renato, ter tirado e chuta a água. Eu acho que com a substituição, Mauro. Né? Joga a luva dos filhos. Porque ele estava bem no jogo, ele estava incomodando, e o Soteldo é isso, né? O jogador personalidade, um cara que é diferente dos outros, né? Sim. Tem alguns probleminhas ali extra, mas dentro do campo ele faz as coisas acontecerem quando está numa noite feliz. E eu percebi, assim, meu feeling foi que ele saiu irritado com a substituição mesmo, assim. Mas ele chega a achar que poderia produzir mais. Mesmo sentado no banco, ele fica dando bico em tudo, fica reclamando. Pegou as luvas lá, coisa no chão. Saiu bravo. Depois respirou, é legal ter uma imagem dele, que eu acho que ele mesmo percebe que ele passou um pouco do tom, ponto, né? E aí ele abaixa a cabeça, fica no banco, dando aquela respirada, sabe? Sim. Enfim. Agora, pro Grêmio, Grêmio, ok, o cara está decepcionado, mas são 4 pontos nos últimos 2 jogos. Já é aquele indício de que, a hora que voltarem reforços, o Grêmio está comprando gente ainda, o Grêmio ainda conta com o Diego voltando. Ou seja, o Grêmio ainda pensa numa equipe reforçada para o segundo turno e o torcedor fala, opa, e eu também, porque um mês atrás achava que desses 3 que estavam ali, pelo menos um ficava. O Grêmio era um que ia ficar. Um deles, Grêmio, Corinthians e Fluminense. E passadas essas 2 últimas 3 rodadas, você começa a falar assim, talvez os 3 mesmo tenham forças para sair sim. E aí outros é que vão ter que ocupar esse lugar, porque são times muito grandes, né? É que a evolução chegou, mas eles vão ter que ter essa evolução constante, né? Para conseguir desfazer o que foi o primeiro turno e chegar à pontuação. Fala, Capitão. Não, eu ia falar com relação ao sistema que você falou, né, de 3 zagueiros do Grêmio, assim, não me chamou a atenção negativamente. Porque, assim, quando você olha para o Corinthians com 2 atacantes, Romero e Yuri Alberto, é lógico que o Romero se mexe um pouco mais, né? Mas são 2 homens mais de frente mesmo, que a ideia é você ter um próximo do outro, né, para que alguma jogada saia.
Quando você vem com uma linha de 3 zagueiros, como é que fica a função? Dois zagueiros marcam os atacantes e um fica na sobra. Eu acho que tem o porquê, se você libera bem os laterais. Aí você usa os laterais para fazer esses avanços, enfim. Você já tem uma marcação, tem uma sobra. Porque muitas vezes eu jogo com 2 zagueiros, o lateral, ele é a sobra do lado contrário. Sim. Quando você joga com 3 zagueiros, a sobra é o zagueiro central. Então, eu acho que está encaixado. Como a gente falou do Corinthians. O Corinthians, quando ele percebe, assim, o que o Pascoal falou, a observação lógica é perfeita, porque quando o Corinthians percebe que o Grêmio não tem um atacante fixo de área, o André Ramalho tem obrigação, ou esse líbero de trás, ele é obrigado a andar para frente. Sim. Eu acho que é isso que é legal no Corinthians. Eu acho que o Corinthians pode trabalhar o André Ramalho. Eu acho assim, com relação ao André, eu elogiei bastante no jogo contra o Bahia, mas eu percebo que ele tem uma dificuldade de mano a mano, de enfrentamento, de velocidade. De velocidade, né? Acho que é a dificuldade dele. Então, eu acho assim, ele vai ser muito bem, ele vai servir muito bem para o Corinthians se ele fizer essa função de terceiro homem de defesa. Ele tem qualidade de passe, ele é ambidestro, ele sai tocando com os 2 pés. Então, assim, quando ele perceber que o Corinthians, que o atacante do seu adversário não é um cara de área, ele dá um passo à frente e jogar como primeiro homem de meio campo. Em alguns momentos, o Ramon tem que entender que, em vez de jogar com uma linha de 3 zagueiros, é importante ele tirar um zagueiro e colocar um primeiro homem. Por que o primeiro homem? Porque aí você coloca o Rian, por exemplo, e o Ranieri como os 2 homens de marca um pouco subindo mais... menos. E o Garro com a obrigação somente de criar jogadas do meio para frente. Então, eu acho que vão haver jogos que ele vai tirar esse zagueiro e vai colocar o Coronado com o Garro. Vai depender muito do adversário, isso, né? Mas é você ter um jogador que pensa somente na criação, para abastecer os 2 homens de frente. Eu acho que essa é a movimentação. Então, assim, eu acho que o Grêmio o Renato leu o início do jogo correto, né? 3 homens para marcar 2 atacantes e liberar os laterais. E o Corinthians também, em algum momento, entendeu o quanto era importante ele subir esse movimento do André Ramalho para figurar como primeiro homem de meio campo, para aí liberar ainda mais o Garro na criação. É uma outra coisa que eu fiquei... O Matias Arezo estava no banco, Pascoal, a torcida do Grêmio ficou meio chateada por isso. Assim, tinha o cara para botar na área, entendeu? E mesmo assim ele joga sem essa referência. O Grêmio está na fase do parar de perder para depois começar a ganhar. Então já ganhou uma partida contra o Vitória. Exatamente. Não podia perder contra o Corinthians. Precisa dessa estabilidade, né? Precisa dar essa confiança para os jogadores dentro de campo. Você estava falando isso, eu estava aqui desenhando aqui na minha cabeça. Quando o Corinthians tira o Mateuzinho. Né? Errou na substituição, eu acho. Aí... Como é que... Coloca a tela pra gente, por favor. Não, eu pensei alto. Eu penso como você. Para mim, errou na substituição. Eu vou falar alto, errou na substituição. Foi isso. Colocou o Charles no lugar do Mateuzinho, mudando o posicionamento dos jogadores. O Charles fez um treino e entrou para jogar. Acabou de chegar, né? Nada contra o Charles. A gente nem tem... Eu, por exemplo, não o vi jogar. Né? Então eu prefiro vê-lo em campo para poder saber. Ele é segundo volante, é terceiro volante. Eu ainda não conheço o formato de jogo dele. Ele defende mais do que sobe. Aí, o que aconteceu? Eu imaginei o seguinte, bom, ele botou o Charles, que é volante, vai botar o Rian, que é rápido, pelo lado do campo, para poder marcar o Soteldo. Não, ele bota o Félix Torres. Aí bota o Félix Torres, exatamente o que ele fez no jogo contra o Bahia. Traz o Félix Torres para a lateral. O Félix Torres não sofreu tanto porque o Bahia não tinha nenhum atacante de velocidade. Sim, e constrói seu jogo pelo meio, diferente do que acontecia ontem. As jogadas do Bahia todas por dentro. O time do Grêmio não, alternando dos lados do campo. Aí aconteceram as jogadas e a gente fica pensando aqui, né? Por que aconteceu? Por que o Corinthians teve problema? Porque eu acho que houve um equívoco de avaliação. Sim. Se tem um lateral direito que o treinador julga ser experiente, é o ponto de equilíbrio até dentro do vestiário para o time, Fagner que é o no Fagner. banco. Então, esse cara tinha que... Essa era a bola do Fagner. Esse era o jogo do Fagner. Porque o jogo estava ficando ruim, o jogo estava ficando difícil, o jogo estava ficando muito físico. Quando isso tudo acontece, você tem jogadores desse porte. Mas eu ainda não tenho nenhuma crítica ao treinador do Corinthians. Sim. Porque são 2 jogos, né, gente? São 2 jogos. 4 treinos que ele deu, Mauro? 5 treinos no máximo que ele deu? Ele está conhecendo todo mundo. O Charles só teve um treino. Então, ele está conhecendo todo mundo. Então, eu acho que é muito de não conhecer a característica do jogador. Porque, por exemplo, o Marcos Rocha no Palmeiras, para fazer um paralelo, ele joga de zagueiro, ele joga de lateral. Ele é lateral e fecha a zaga. É mais fácil do que fazer o contrário, né? Mas, ainda assim, eu acho que é desconhecer a característica desse cara que você puxa para lateral. Deixa eu fazer uma coisa que eu acho que pode engrandecer aqui o nosso debate.
Vamos ouvir o Emiliano Dias, que ele explica essas alterações, só para a gente tentar entender com a cabeça dessa comissão recém-chegada por que houve essa alteração. Sacamos un volante, sacamos un central, un lateral para poner un volante un poquito más. Ayechi quería ser un poquito más profundo. No queríamos trocar lateral por lateral. Charles es un cara con experiencia, es un cara que también precisa tener un poquito más de agresividad con bidón. Ayechi quería un poco de balance ahí también para poder estar equilibrado en un juego. Y acho que, bueno, podemos errar claramente, a veces. Cuando você faz la troca y el Chimi gana, você es un fenómeno. Cuando las trocas no dan y el Chimi empata, mas faz parte, es normal, la gente sabe cómo es. Me gustó muy orgulloso porque de 9 puntos sacamos 7. Que cuando llegamos aquí a Corinthians, si cualquier torcedor de los 40 millones que son, falaban que de 9 puntos iba a sacar 7, firmaban los 40 millones. Claramente, no estamos felices con el segundo tiempo que a gente fez, es normal, mas orgulloso del grupo que va a brigar hasta el final. La gente siempre acreditando más que nunca. Tá certo o retrospecto, mas eu acho que a pergunta era, vocês acharam que o Félix Torres era capaz de suprir a lateral direita mais do que o Charles e o Mateuzinho, né? Mas essa do Charles eu achei ótima a resposta dele. Tem hora que se eu ganho o jogo com 1 minuto em campo ou 2, o Charles estava dentro da área chutando uma bola que ele recebeu, mas recebeu impedido. Mas é por isso que eu tô falando, o se ele questionamento faz não é um o gol Charles. Ali, mas ele está explicando por... Sim, mas ele estava ali... eu tô falando sobre o que ele está Sim, claro. Ele explicou por que pôs o Charles ali. Que, né, queria dar mais profundidade. E o Charles foi para cima. Com 2 minutos, estava ali, recebe uma bola, mas recebe impedido. Ele nem tinha muito ângulo para bater, mas bateu pro gol, etc. Quer dizer, tentou um pouco ali para cima. E aí é o que ele falou. Se ganha, é tudo gênio. O Otto Glória tinha a frase certinha para isso. Genial e bestial. É de besta a bestial em um segundo. É uma besta se isso é uma besta. Agora, chutou, fez o gol. Isso é bestial. Que eu acho que a alteração, assim, talvez não tirar o lateral e tirar um zagueiro fosse o caminho, enfim. Mas já, você falou um negócio aí, Pascoal, que me lembrou que a gente tem que falar da arbitragem. Também tem isso? Tem isso também. Olha, gente, eu confesso para vocês que ao contrário de que algumas pessoas tenham visto o pênalti naquele lance, eu não consigo ver. Se eu tiver errado, se aparecer alguma imagem, né, são ruins as imagens, né? Capaz de me mostrar que há um pênalti nesse lance, aí eu confesso para vocês que eu volto atrás, né? Desculpa, eu não consigo ver. Consigo ver. O árbitro está em cima do lance, não é que ele está longe, ele está em cima do lance. Não tinha um zilhão de pessoas ao entorno dele. Ali, olha lá. Não tinha nem... Ele foi lá e marcou um pênalti. Eu me senti... Eu não nem tinha que falar isso, mas eu falo, não tem problema nenhum. Eu me senti um pouco envergonhado com a arbitragem brasileira desse lance. Tem alguns lances que me deixam envergonhado, sabe? Mas a gente já não viu pênaltis parecidos com esse? Não, desse tanto não. Desse tanto não. Já tem muita coisa errada, mas do tanto de ontem não. O tanto de ontem não. Tá certo o Corinthians também de pedir lá para a CBF, olho na arbitragem da Copa do Brasil, porque isso pode virar polêmica, pode ser um grande problema. Porque é o seguinte, qual é a primeira reação que acontece no pênalti? Todo mundo reclamar. O que aconteceu ali? Nada. Só o Romero dá uma... Não, nem o Romero. Não, o Romero dá uma resmungada. Ele dá uma resmungada. O Romero, ele insiste em algum dizer toque ele teve. É lógico, ele não ia cair sozinho se ele pudesse disputar a bola. Mas encostou a mãozinha, ele já caiu. Eu falei isso aqui outro dia, falaram assim, não duvide da capacidade de interpretação do jogador.